A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, aqui quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo, irmão Mateus Santos. Estamos aqui, irmãos, para mais um estudo da Palavra do Senhor. E temos por tema hoje, como identificar um profeta verdadeiro. Vamos usar como base o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 11, que diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vamos compreender, irmão, qual é a diferença do verdadeiro profeta para o falso profeta, para que nós possamos saber identificar aquele que verdadeiramente é um servo do Senhor. Amém? A primeira coisa que nós precisamos entender é que não conhecemos um profeta de Deus simplesmente pelos milagres que faz. É claro que um profeta tem em si mesmo a operação de milagres. Ele recebe esse dom de Deus para provar que ele foi enviado por Deus. Como, por exemplo, nós conhecemos a história de Moisés, que Deus, para provar ao povo de Israel que o havia enviado, concedeu a Moisés fazer sinais. Os dois sinais que nós compreendemos, por exemplo, é a mão leprosa ou mirrada e a água transformando-se em sangue, para que o povo de Israel cresce que Deus havia enviado a Moisés como seu profeta, como seu arauto, como seu embaixador, pois o profeta, ele é a boca de Deus para o povo. Ele pronuncia as palavras do Senhor e não as suas próprias palavras. Mas ainda assim, irmãos, o profeta não é conhecido pelos milagres que faz, pois o próprio Cristo ensinou em Mateus capítulo 24, o versículo 24, o seguinte: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Percebam, queridos, que o Senhor Jesus Cristo alerta ao seu povo de que os falsos profetas terão poder para fazer grandes sinais e prodígios, de forma que nós concluímos que não é por sinais que verdadeiramente alguém pode ser considerado um profeta de Deus, porque ele profetizou, porque ele curou alguém, porque ele fez qualquer tipo de milagre. Nós vamos aprender como reconhecer o verdadeiro profeta. Quando nós lemos em Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 ao 4, está escrito: Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, e fizer um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser: Vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Percebam, queridos, que o Senhor Deus alerta que se algum profeta fizer algum sinal
né? E o povo de Israel visse esse sinal acontecer, que eles não crescem simplesmente no sinal. Se esse profeta viesse e chegasse até eles e dissesse: olha, vamos adorar e servir outros deuses, ou seja, vamos fazer o que outros deuses ensinam, vamos servi-los, vamos obedecer a palavra deles. A Bíblia diz que Deus está provando o seu povo para saber se verdadeiramente o seu povo o ama e teme o Senhor. Quem diz amar a Deus, obedece a sua palavra, queridos. João capítulo 14, o verso 15 diz: se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Ou seja, se nós amamos a Deus, guardamos o seu mandamento. E Deus deixa claro em sua palavra que se alguém fizer algum sinal, milagre, profetizar ou fazer qualquer coisa, vamos entender isso, independente do sinal que ele faça. Mas se o que ele diz não está de acordo com as Escrituras, com a Bíblia, tenha certeza, irmão, este profeta não provém de Deus, ele é um falso profeta. O Senhor está lhe pondo em prova para saber se você verdadeiramente ama a Deus, para ver se você verdadeiramente lembra que deve atentar para a palavra de Deus e não para os milagres apenas. Pois o exemplo claro de um falso profeta que, por exemplo, tinha a oportunidade de ouvir a voz de Deus é Balaão. Para não ficar muito longo o nosso estudo, eu não irei ler, mas você pode ler em sua casa, com o tempo depois desse estudo, Números capítulo 22, e você vai conhecer um pouco da história de Balaão. Balaão era um falso profeta. Ele no princípio era um profeta de Deus, mas acabou se corrompendo, conforme dizem as Escrituras. Quando nós lemos, por exemplo, em 2 Pedro capítulo 2, o verso 15, que diz: tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Irmão, que pagamento pela injustiça? O que é isso? Se você ler Números capítulo 22 e aprender mais sobre a história de Balaão, você vai entender que ele era um profeta que ouvia a voz de Deus, que era um profeta verdadeiro. Mas certa vez, Balaque, rei de Moabe, enviou alguns dos seus servos até Balaão para que Balaão viesse e amaldiçoasse o povo de Israel, pois eles criam na autoridade da palavra do profeta. E Balaão envia esses homens e eles chegam lá e convidam Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Em troca, Balaão iria receber riquezas. A princípio, Balaão se nega, mas depois ele é enviado por Deus. Quando o Senhor fala com ele, diz para que ele vá, mas diga apenas o que o Senhor lhe mandar. Ou seja, o profeta verdadeiro sempre vai ouvir isso da parte de Deus. Vá, mas diga de acordo com o que eu lhe disser. E qual é a palavra de Deus? As Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então o profeta verdadeiro, aquele que é enviado verdadeiramente por Deus, ele fala conforme a palavra de Deus. Só que
quando Balaão vai com aqueles homens, a Bíblia diz que acendeu-se a ira do Senhor. Por quê? A Bíblia deixa claro, quando nós lemos em Judas capítulo 1, o verso 11, que diz: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Percebam, queridos, que o que movia o coração de Balaão era a ganância. E um dos maiores ensinamentos de Cristo é para que nós tomemos cuidado para não colocar o nosso coração nas riquezas, pois não podemos servir a Deus e a Mamon, que é o demônio do dinheiro, Mamon. Então perceba, queridos, que nós não podemos de forma alguma fazer como Balaão fez e como muitos têm feito hoje. Ele estava disposto de alguma forma em seu coração, pela ganância, a agir fora da vontade de Deus e ensinar conforme a vontade do seu coração e até mesmo dos demônios e não de Deus. Porque nós compreendemos isso quando lemos, por exemplo, o Apocalipse capítulo 2, o versículo 14, que diz: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Doutrina significa ensino, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Quando você lê a história de Balaão, você percebe que ele faz isso. Ele recomenda a Balaque a criar estratégias para corromper o povo de Israel, para que eles adorassem outros deuses e praticassem a prostituição. Ou seja, Balaão estava induzindo Balaque ao caminho errado, onde ele, como um profeta do Senhor, deveria ensinar Balaque a se converter dos seus maus caminhos e não fazer o que é mal diante do Senhor. Mas quando você olha para o que Balaão ensina, ele estava buscando ajudar Balaque a fazer o mal, irmãos. Então, percebam que esse não é o profeta verdadeiro do Senhor. O profeta que está em busca das riquezas, que ensina doutrinas de demônios. Porque Jesus próprio disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós podemos dar a nossa vida nesse aspecto. Jesus quis dizer, nesse aspecto, que dá a vida pelas ovelhas, porque ele pode tanto significar essa passagem, que ele se entrega, não é? Ele morre pelas ovelhas, e também porque ele vive uma vida em prol das ovelhas, para cuidar das ovelhas, para ensinar as ovelhas o caminho certo, não é mesmo? A comer do pasto verdejante e não de palha seca, pois a ovelha se alimenta de pasto verdejante e não de palha seca, pois o pasto verdejante é vivo. Então, se nós somos ovelhas de Cristo, se nós queremos dizer, conforme Salmos capítulo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, então nós nos alimentamos do pasto verdejante, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, pois ela tem o poder de entrar até o profundo da alma e do espírito. Então, queridos, quando nós entendemos isso, compreendemos que não vamos reconhecer alguém como profeta de Deus apenas pelos seus sinais, mas de acordo com o que este profeta nos ensinar. Devemos crer que é um profeta de Deus se o que ele falar estiver de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras, não de acordo com a palavra dele.
Muitos são os falsos profetas que têm se levantado no mundo, porque Jesus enviou os apóstolos dizendo que eles fossem, batizasse as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas a guardarem tudo que Cristo os havia ensinado, ou seja, tudo que a Bíblia ensina, queridos. Não é apenas algumas coisas, tudo. Nós temos que obedecer a Deus em tudo e não em apenas algumas coisas. Não podemos estar diante de Deus bem em muitas coisas e em pecado em uma coisa, porque a Bíblia diz que quem comete um pecado transgride toda a lei, toda a palavra. Porque a mesma palavra que diz não matarás, diz não assassinarás, não roubarás, de forma que qualquer pecado que nós cometemos, estamos transgredindo a lei. E qual é o salário do pecado? É a morte. E quando você sabe que morte é essa, não é a morte do túmulo, não, necessariamente. Pode ser entendido assim também, porque muitos dos falsos profetas do Antigo Testamento eram mortos quando a sua capa era tirada. Então, mas a morte que a Bíblia está falando aqui é a segunda morte, a morte eterna, o inferno, conforme nós lemos em Apocalipse. Queridos, eu quero atentar ainda assim em si para alguns aspectos dos textos que nós meditamos. Quero falar acerca de Judas capítulo 1, verso 1. Perceba, lerei novamente. Assim diz a palavra do Senhor. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho que Caim, e movidos por ganância caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Nós temos 3 exemplos de pessoas aqui: Caim, Balaão e Corá. Balaão, já os tenho ensinado qual era o seu erro: a sua ganância por dinheiro. Ele servia a Mamon e não ao Senhor. Pois Jesus próprio ensinou que o homem não pode servir a 2 senhores, porque há de amar a um e odiar o outro, ou ama o dinheiro ou ama ao Senhor Deus. E aqueles que amam o dinheiro transtornam as palavras do Senhor Jesus Cristo para se enriquecerem, pois eles sabem que mostrando às pessoas um caminho de porta larga, fácil, um evangelho que não tem renúncia, que não tem que abrir mão de nada, eles sabem que será muito mais fácil de encher a igreja. Mas hoje, as igrejas que verdadeiramente têm andado na doutrina possuem pouquíssimos membros. Por quê? Porque poucos são os que verdadeiramente querem servir a Deus em santidade, conforme nos recomendou o apóstolo Paulo, dizendo que sem santidade ninguém verá o Senhor. Poucos são os que verdadeiramente buscam ao Senhor de todo o seu coração. Como a Bíblia diz, vocês me buscam, mas me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Ou seja, vocês me acharão quando estiverem obedecendo a minha palavra. Então, vamos atentar para essas 3 pessoas, Caim, Balaão e Corá. Balaão estava enquadrado na ganância, no desejo pelo dinheiro, e por isso estava disposto a corromper o povo de Deus. E ensinou o rei Balaque a fazê-lo. Quando nós olhamos para Caim, você pode encontrar a história de Caim em Gênesis capítulo 4. Caim seguiu que caminho? Ele foi oferecer um sacrifício com seu irmão Abel, mas a Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas o de Caim ele não aceitou. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que Abel era justo diante de Deus. Ele era obediente, diferente de Caim, que era do maligno, conforme diz as Escrituras. Tinha um coração perverso,
ou seja, não praticava os mandamentos do Senhor, de modo que ele foi oferecer um sacrifício a Deus e Deus não recebeu. E quando ele é rejeitado, a Bíblia diz que ele se enche de inveja e passa a odiar o seu irmão, e cumpre-se na vida dele a palavra do Senhor. A inveja é a podridão dos ossos, de modo que ele se torna tão maligno e perverso que se levanta contra o seu próprio irmão e o mata. Então, isso é algo que tem acontecido muito dentro das igrejas. Os profetas verdadeiros de Deus, os justos, santos, chamados pelo Senhor Jesus Cristo e escolhidos, se levantam e pregam a sã doutrina, e os falsos profetas se opõem, calam os irmãos, não deixam mais ele pregar dentro da igreja. Talvez você seja um destes, irmão, que tem tentado pregar a doutrina dentro da sua igreja e os pastores e os líderes têm se oposto, mas lembre-se, as Escrituras nos ensinam que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Permaneça firme, obedecendo a palavra do Senhor. Pregue a palavra incessantemente. Instes, Relembre isso, em tempo e fora de tempo. Cobre a santidade na sua igreja e não tema, porque o Senhor será com você em todos os seus caminhos. Saiba, porém, isso, não faça por autopromoção, nem para causar a contenda, mas em tudo seja sábio com as suas palavras. Não chegue acusando. A Bíblia diz que não convém ao servo de Deus contender, mas ser manso para com todos os homens. Então, seja manso para com todos. Instrua os que se opõem com mansidão, para que eles, vendo as suas boas obras, não tenham do que falar mal contra você. Quando nós olhamos também a pessoa de Corá, já olhamos Balaão e Caim. Quando nós olhamos a pessoa de Corá, nós vemos em Números capítulo 16, nós vemos que Corá, ele se opõe à vontade de Deus em qual aspecto? Deus havia dito a Moisés, que era o líder da nação de Israel naquele tempo, que havia escolhido Arão para lhe servir como sacerdote. Mas o que é que acontece? Corá fica da mesma forma com inveja e quer tomar o lugar de Arão, de modo que ele promove uma revolta no meio do povo de Israel e corrompe muitos contra Moisés, dizendo que Moisés estava colocando Arão como sacerdote apenas porque era irmão, estava privilegiando porque era irmão. Só que a Bíblia diz, irmãos, que não era isso que havia acontecido, mas Moisés havia seguido a instrução de Deus, pois havia sido Arão que Deus havia escolhido. Então você veja, querido, o que Corá buscava era algo que muitos têm buscado hoje, a fama. Ele queria a honra, a pompa de ser elogiado e chamado de sacerdote, a honra. Ele queria ter a honra, ele queria ser honrado, mas ele buscava a honra errada. Ele buscava a honra dos homens, que é vil, é tola e para nada serve. Mas a fama que vem de Deus, essa sim é justa. Porque a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo vos exaltará. Ou seja, nós devemos buscar a exaltação da parte de Deus e não de nossa própria parte. Mas em tudo, repartindo sempre a glória a Deus, Não dando em parcialidade alguma a glória a Deus, mas em tudo a glória a Deus. Nada façam para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. Pois a Bíblia diz que Herodes foi morto pelo anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, quando os que estavam com ele gritaram para Herodes, o elogiando e o exaltando, de alguma forma até o adorando, dizendo:
Este fala com a voz de um Deus e não de um homem. E em vez de Herodes se auto-humilhar e dizer, não, eu não sou nenhum Deus, eu sou apenas um homem, a Bíblia diz que ele recebeu essa glória, ele recebeu essa exaltação e por causa disso foi morto, comido por bichos. E esse é o destino de todos aqueles que buscam a fama, que vem dos homens, a glória dos homens. Pois a Bíblia diz que o inferno, o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, assim como Herodes foi comido por bichos, estes, infelizmente, queridos, com pesar no coração digo, já têm sido consumidos no inferno os que para lá vão e os que assim continuarem agindo na terra, buscando apenas a fama. Porque, perceba, o sacerdócio era uma obrigação para servir a Deus. Era uma obrigação para servir a Deus. E Corás queria servir a Deus. Só que ele queria servir a Deus pelo motivo errado. Ele queria servir a Deus para ser exaltado, para ser glorificado. E por causa disso, naquele dia, a Bíblia diz que o Senhor Deus fez algo tremendo. Ele abriu a terra e todos os que estavam com Corá foram engolidos e desceram ao abismo, ou seja, morreram, perderam a sua vida e foram para o inferno, porque deram ouvidos a um falso profeta, a um homem que estava fazendo revolta, contenda no meio do povo de Deus. Quando nós olhamos, queridos irmãos, para isso, entendemos que devemos olhar o que ensina o profeta e não o milagre ou profecia que traz. Aprenda isso. Não credencie alguém como um profeta verdadeiro de Deus pelos milagres que ele faz. Analise o que ele ensina. Pois Gálatas capítulo 1, verso 8 diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Anátema significa maldito, ou seja, que as palavras desse homem sejam desprezadas por vocês. Não ouçam, não temam tal profeta. Assim também dizem 2 João capítulo 1, verso 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ou seja, se nós não permanecemos na doutrina, no ensinamento das Escrituras, não temos ao Senhor. Irmãos, não sejam orgulhosos e não achem que vocês são sábios demais, pois a Bíblia diz que tudo é vaidade, inclusive o homem. Nós somos passageiros, não somos nada. Devemos sempre deixar claro em nossa vida que há apenas um que é, que faz e que pode. É aquele que, quando se apresentou a Moisés, disse: eu sou. É o mesmo que no Novo Testamento, quando foram prendê-lo no jardim do Getsêmani, perguntaram: quem é Jesus no meio de vocês? Porque dá-se a entender que estava escuro e eles não conseguiam ver quem era. E Jesus disse: eu sou. E quando Jesus diz eu sou, eles caem por terra, porque diante deste nome todo joelho tem que se dobrar nos céus e na terra. Aleluias, glórias a Deus. Então, queridos, quando nós entendemos que devemos perseverar na doutrina, na palavra do Senhor, devemos compreender isso. Se nós devemos perseverar na doutrina de Deus, se algum profeta vem e não persevera na doutrina de Deus, então ele é um falso profeta, não é um verdadeiro profeta do Senhor. Amém? Deus pode utilizar-se dele? Pode, com certeza, assim como Deus falava com Balaão. Compreende?
Mas porque eu falo com alguém não significa que as obras dela sejam boas e que eu necessariamente aprove ela. Porque você fala com pessoas do mundo, isso significa que ela é santa? Mas o que é que tem a ver, irmão? Você é filho de Deus ou não? Você é filho de Deus, é santo, como o teu pai é, ou deve ser santo como ele é. Então, você que é santo, é filho de Deus e é de uma forma metafórica, como a Bíblia diz. Não disse a palavra de Deus, vós sois deuses. Ou seja, como se nós tivéssemos necessariamente uma grande honra e autoridade da parte de Deus. Mas nós ainda assim falamos com pessoas do mundo, mas isso não significa que nós aprovamos o que ela faz. Deus fala com quem Ele quer, porque Ele é Deus, Ele tem liberdade, Ele tem a vontade dele é feita, Ele pode fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser usar, por exemplo, uma jumenta, Ele usa. Deus usou a jumenta para corrigir Balaão, mas você vê por aí jumentas falando. Deus faz o que quer, Ele usa quem quer, certo? É uma expressão do Nordeste, né, chamar pessoas tolas, né, como a Bíblia chama, de burro ou jumento, né? Mas de alguma forma, irmão, não é pecado, né, falar que alguém é burro, né, ou nesse aspecto jumento, porque é a própria Bíblia que disse tolo. Tolo é isso mesmo, é burro. Quando Jesus disse não chameis nenhum irmão de burro ou tolo ou louco, né, é sem motivo. Está escrito lá na palavra do Senhor, você pode ler, é sem motivo. Tendo motivo, é óbvio que eu posso declarar que esta pessoa é louca, porque vamos de alguma forma entender, queridos, se alguém pega, por exemplo, o dinheiro e rasga, eu só posso presumir que esta pessoa seja louca, não é mesmo? Então você veja, tem motivo, mas é apenas um exemplo para que os irmãos compreendam. Irmãos, quando nós entendemos isso, compreendemos claramente, aqui eu encerro, que só conhecemos o verdadeiro profeta de Deus acima de qualquer coisa pelo que ele ensina. Ele pode ter os sinais que for, mas se não fala conforme as Escrituras, não há luz alguma nele. E nós, conforme Mateus capítulo 5, fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra, ser diferença, ser diferente, pois a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está no maligno, e o que é o maligno habita onde? Nas trevas. Se nós somos luz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas detesta a luz, e a luz detesta as trevas. Ambas opõem-se uma à outra. Por isso que muitos não obedecem à doutrina santa de Deus, da santificação do corpo, da alma e do espírito, porque o que há dentro dos seus corações são densas e mais densas trevas, e não a luz de Cristo. Permanecemos, pois, então, na exortação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, o pastor evangelista Timóteo, onde o apóstolo Paulo lhe adverte, dizendo em 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 1 diz assim: Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, precisamos lembrar disso. O apóstolo Paulo faz esse anúncio pelo Espírito Santo a Timóteo, que ele tomasse muito cuidado, porque os homens nos últimos tempos iriam deixar a fé, iriam abandonar
a verdadeira fé no Senhor Jesus, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios, que são aqueles ensinamentos que não se encontram nas Escrituras ou que se opõem a ela. Compreendam isso, irmãos. Compreendam que nós não podemos de maneira alguma ensinar fora das Escrituras, pois é de acordo com as Escrituras que nós temos a vida eterna, como disse o Senhor Jesus Cristo. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e pensais ter nelas a vida eterna. Ou seja, é através dela que vocês conhecem a mim, e é através delas que vocês serão salvos. Pois a Bíblia diz que apenas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus Cristo, conforme João capítulo 1, é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, se nós não falamos de acordo com as Escrituras, do capítulo 1 de Gênesis ao versículo 22 de Apocalipse, então verdadeiramente não somos servos de Deus. Mas se falamos de acordo com as Escrituras, se falamos em cada palavra, tio, vírgula, parêntese, verdadeiramente podemos dizer: eu sirvo ao Senhor dos Exércitos e hei de ter futuramente uma morada no reino dos céus, na qual eu possa habitar para todo sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu me despeço de você nessa noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor esteja com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém.